Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, gerente civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais uma curiosidade de engenharia. Neste vídeo, eu vou falar sobre a origem da cor vermelha dos pórticos do MASP. Mas antes de passar para a nossa vinheta, eu gostaria de dizer que a estabilidade de uma edificação depende da resistência da estrutura de concreto armado aos esforços que será solicitada. Mas sua qualidade e durabilidade é inversamente proporcional à permeabilidade desta mesma estrutura resistente. Quer executar concreto mais denso e, consequentemente, menos permeável? No meu curso inteiramente online, cursodengenharia.com, você encontrará a resposta. Na descrição do vídeo tem o link do curso. Agora, vamos à nossa vinheta. Veja bem. Você pode estar se perguntando, por que Silvio vai falar na cor vermelha do pórtico do MASP, se o MASP sempre teve um pórtico com a cor vermelha? Não é bem assim. Originalmente, o MASP era em concreto aparente os seus pórticos. Tá? E foi assim desde a sua inauguração em 1968 até 1990, quando ele foi pintado de vermelho. Agora, antes de começar a mostrar por que ele foi pintado de vermelho, eu gostaria de mostrar a você a estrutura, como é a estrutura do MASP, tá? Então vamos ver. O MASP ele é formado por dois pórticos, ou seja, 4 pilares e 2 vigas superiores e 2 vigas intermediárias. Aqui também vale a pena a gente citar que estas vigas são em concreto aparente um pioneirismo também na época de construção do MASP. Ele tem 3 lajes, uma laje inferior que é atirantada nas vigas intermediárias, uma laje central que é engastada nas vigas intermediárias e uma laje superior, a laje de coberta, que é engastada nas vigas superiores invertidas. Todas as 3 lajes são nervuradas, sendo que cada uma com uma característica diferente, e a superior é uma laje calha em V, ok? Agora veja, para que o MASP saísse, precisou o quê? Precisou de envolvidos na sua construção, dos principais envolvidos na sua construção. Dentre muitos, os principais foram quem? Primeiro, os responsáveis pela criação do MASP foi Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi. Assis Chateaubriand já tinha a ideia de construir um museu em São Paulo. E quando ele conheceu o italiano Pietro Maria Bardi, que era envolvido com arte, então ele convidou para quê? Para que ele junto sonhasse e executasse o MASP. E para que o MASP saísse, foi contratado o quê? Os principais projetistas que foram arrojados para a época. Primeiro a arquiteta Lina Bobardi, que era uma ítalo-brasileira, e o engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz. Ou seja, foram 2 arrojados nos projetos, porque a Lina fez um projeto muito arrojado no MASP, como conhecemos, e o Figueiredo fez todo o projeto estrutural com aquelas vigas protendidas, e ele é um dos pioneiros que trouxeram a proteção para o Brasil. Ok? Agora veja, o que aconteceu? Desde sua inauguração em 1968, que o MASP sofre com infiltrações. Só que aí o Pietro dizia o seguinte, que o problema das infiltrações era impermeabilização mal feita devido à pressa para entregar a obra. E isso foi se arrastando vários idas e vindas, e que não vale a pena a gente citar aqui nesse vídeo, tá? Agora, a empresa que fez a impermeabilização fez um relatório, entregou para a construtora e entregou para a prefeitura, informando o seguinte, que a impermeabilização estava perfeita, mas necessitava impermeabilizar os pórticos, as vigas de coberta, porque elas eram responsáveis pelas infiltrações da laje do MASP. Tá? Só que a prefeitura fez o quê? Ela pediu um orçamento e autorizou a execução da impermeabilização dos pórticos. Só que entrou em cena a Lina, que não aceitou de jeito nenhum mexer no concreto aparente, porque ia mudar completamente a estética do MASP. Então, nada foi feito, só a impermeabilização. Então, o problema da impermeabilização, até 78 se arrastando, foi feita uma nova impermeabilização. Só que essa nova impermeabilização continuou o problema de infiltração na laje do MASP. E isso chegou a conhecimento da imprensa, que disse que essas infiltrações poderiam prejudicar o acervo do museu. Então o Pietro afirmou o seguinte, que os vazamentos eram pequenos e só ocorriam quando tinha chuva forte. Só isso. E então foi o processo, foi se arrastando durante esse tempo,
Até que no início da década de 80 o negócio complicou bastante, com rachaduras, mancha no concreto, corrosão, mais infiltrações. O problema ficou muito sério, chegando ao ponto de isolar uma área da pinacoteca, tá? Que ficava no segundo pavimento, acima da laje intermediária. Então veja, todo esse processo gerou que em 1985 foi feito um novo estudo. 2 estudos, basicamente. Um de uma pessoa que não era muito envolvida com o museu, que sugeriu executar uma estrutura metálica, ou seja, uma coberta sobre o MASP. Aí quem entrou em cena foi o engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, que não aceitou, sob hipótese alguma, esse telhado, que iria mudar a concepção do MASP. Então, a outra empresa fez um estudo e vamos ver o que é que ela viu. O que é que ela percebeu? Aqui a viga calha, que ela é uma viga calha, só que eu vou botar reta para facilitar o desenho, ok? Então o que ele percebeu que ao longo de todo este tempo do MASP, tá? Então ele estava em 85, fazia uma impermeabilização. Quando ia fazer a nova impermeabilização, não tirava a anterior, ia superpondo a impermeabilização. Então já tinha 20 centímetros de impermeabilização, gerando uma carga adicional de 100 quilos por metro quadrado. Você veja que era um processo que simplesmente ia aplicando o material sobre a impermeabilização anterior. Então o que é que ele fez? A sugestão foi: retira tudo para impermeabilizar. Então veja, este serviço de impermeabilização que ele fez começou em 1988, só que parou durante um tempo devido à falta de pagamento. E isso causou um atraso de 1 ano e só foi entregue em 1990. Então ele fez a impermeabilização, só que quando chovia, vazava. Então, para tirar todas as dúvidas sobre isso, o que é que eles fizeram? Tamparam as saídas e o famoso teste de água. E no teste de água não teve infiltração. Ou seja, o problema não era na laje de coberta impermeabilizada. Então, qual foi a ideia deles? Pegou em uma das vigas um equipamento com água sob pressão, começou a mandar água. Como a viga é uma viga oca, tá? Então é uma viga oca, o que acontecia? Com esta pressão, começou a ter vazamento na laje do MASP. Então se comprovou o que tinha dito o Pietro em 1978, né? Quando ele disse que só vazava quando tinha chuva forte. E comprovou o relatório de 1968 da empresa que fez a primeira impermeabilização, que o problema estava na viga em concreto aparente. Tá? Então você percebe que isso aí foi tudo comprovado. Então o que é que aconteceu? Pintou de vermelho o impermeabilizante. Então, antes da gente continuar dizendo por que foi escolhida a cor vermelha, é interessante a gente entender o seguinte: existe essa eterna briga entre engenheiros e arquitetos, entre estética e técnica. Agora a gente tem que entender que a técnica não pode ser superada pela estética. A estética é imprescindível, mas nós temos que entender que o concreto é um falso sólido e ele necessita, em determinadas situações, de impermeabilização, como era o caso aqui. Se a impermeabilização tivesse sido feita em 1968, como atestou aquele primeiro relatório, não tinha tido tanto transtornos em cima do MASP de infiltrações, manchas, rachaduras, corrosão. Tá? Então você veja que a arquitetura foi respeitada, mas em detrimento disso, quem sofreu foi a estrutura. Então a estrutura sempre tem que ser preservada, é claro, preservando o máximo possível a arquitetura conforme o projeto do arquiteto, que é o artista da obra. Ok? Então está aqui o MASP com a sua estrutura em vermelho. Vamos botar algumas curiosidades da construção do MASP. Primeiro, o MASP tem um vão livre de 74 metros, como a gente falou, uma coisa altamente arrojada para aquela época e até hoje ainda é arrojado, tá? Os 4 pilares são apoiados em fundações diretas de sapatos excêntricas sobre o maciço que se ergue sobre os túneis da Avenida 9 de Julho. Ou seja, se você ver aqui a foto, está aqui o MASP, as sapatas aqui do lado esquerdo estão a apenas 8 metros da cota superior do túnel. O engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz utilizou a técnica pioneira nas estruturas do MASP, inclusive injeção de óleo para reduzir o atrito durante o processo de proteção. Então o que é que ele fez? Ele injetava óleo para diminuir esse atrito e não ter problema no apoio de neoprene. E por fim, a inauguração do MASP em 1968 contou com a presença da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, está ela aqui. Então veja bem,
Era isso que eu queria dizer a vocês. Sim, então antes de finalizar, desculpe. Então veja, todo o processo de escolha agora de como impermeabilizar estes pórticos, então poderia, a empresa que forneceu as tintas, que deu a sugestão de colorido, tá? De vez de ser uma coisa transparente e botar cor no MASP para destacar mais ainda o MASP. E depois de muitos experimentos, a arquiteta Lina optou pelo vermelho bombeiro. Por quê? Porque era a ideia original dela. Ela tinha um croquis do início da década de 50 que tinha os pórticos em vermelho. Ela mudou de opinião devido, eu acho que o boom, que naquela época estava muito boom em relação a concreto aparente. Tá? Então, o MASP foi pintado de vermelho, chegando à sua origem realmente, que seria a ideia primeira da arquiteta Lina, em ser em vermelho. Então era isso que eu queria dizer a vocês sobre a pintura dos pórticos do MASP de vermelho. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você não é cadastrado no canal, se cadastre, ajuda o canal a crescer. E ative o sininho. Todos os dias, segunda, terça, quinta e sexta, um novo vídeo entra no canal às 15 horas de Brasília. E na quarta-feira, já é o tradicional live que faço às 19h30 de Brasília. Nesta quarta-feira, 5 de setembro, faremos a live sobre junta de fachada, que infelizmente na semana passada tivemos problemas técnicos e não conseguimos botá-la no ar, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre engenharia em segundos. Aguardo você lá, um abraço.